Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little... Já entrevistamos 2 padres, um espírita e um pastor. O nosso convidado de hoje é um jovem pastor. Ele é casado, tem 2 filhos e é super high-tech. Aliás, ele afirma que se Jesus estivesse materializado, também seria high-tech. O nome de sua igreja em hebraico significa Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Olá, Pastor William. Pastor, onde é que você nasceu? Eu nasci em Araraquara, São Paulo. Em que tipo de família? Uma família de classe média, católica. Católica. E como é que saiu do catolicismo para o protestantismo? Quer dizer, quem que saiu primeiro? Eu. Eu. Sou o primeiro. Uhum. Hoje os pais continuam Não. católicos? Não. Não? Eles estão na igreja comigo hoje. Ele, minha irmã, meu irmão mora em Catanduva. E é verdade que você foi alfabetizado nos ensinamentos bíblicos pelo Padre Charles, que agora é seu colega de emissora? Eu frequentava a igreja, né, do Padre Charles, todo domingo de manhã. E ele, muitas coisas, né, eu aprendi lá. Sobre mesmo? Cristo, sobre a Bíblia. Inclusive coisas que você continua usando hoje quando prega? Sim, são princípios de Jesus, né? São princípios, histórias de Cristo, são conceitos cristãos que são perpetuados, independentemente dele ser católico ou ser protestante. Um divisor de águas na sua vida foi um processo de depressão pelo qual você passou aos 17 anos. Fale dele. Com 17 anos eu me submeti aí uma depressão aí que foi complicado para eu passar. E nesse momento eu estava muito fragilizado nas minhas emoções, sofria muito, ficava trancado no quarto e chorava. Até que um dia eu tive uma experiência com Deus, assim, e essa experiência mudou minha vida. Mas eu quero saber como é que foi essa experiência. Parece-me que você encontrou um amigo muito feliz e falou, o que aconteceu? Você fumou maconha? É isso mesmo. Um dia eu estava em casa e aí minha mãe disse assim para mim, eu estava chorando inclusive, e aí minha mãe disse assim, filho, vai comer um lanche em tal lugar porque eu estou indo numa reunião, né? Inclusive é da igreja católica. Aí eu peguei e fui para esse lugar e eu falei, Deus, se o Senhor existe, levantei até minha mão na sala da minha casa e falei, Senhor, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor pegue na minha mão. E nessa hora eu não senti Deus pegando minha mão, não senti nada encostando em mim, que era uma expectativa minha. Aí minha mãe entrou na sala e disse assim, filho, vai comer o lanche. E eu fui comer o lanche. Cheguei no lanche, encontrei um amigo meu, que era um doido, né? Completamente doido. Cheirava cocaína. Pá. E ele chegou pra mim e falou assim, eu falei assim, e aí, como é que estão as coisas? E ele tava assim, nossa, tá tudo bem, não sei o que lá. Eu falei, você fumou um? Você tá doidão, né? Ele falou assim, não, cara, eu tô na igreja. Eu falei, tá na igreja? Você tá louco? Aí ele falou assim, vamos comigo. Aí aconteceu, eu fui e as coisas mudaram a minha vida. Mas disse que esse culto nem foi dos melhores e você adorou, porque você estava sedento por algo espiritual. O culto foi uma coisa muito estranha, porque foi um culto de jovens, naquela televisãozinha de 21 polegadas, que tinha um vídeo, eles gravaram uns vídeos todos amadores, assim, uma coisa meio estranha, assim, umas coisas sem graça, e todo mundo dava risada no culto. Eu falei, meu Deus, coisa chata, cara. Aí o cara, um dos líderes que estavam lá, subiu lá no púlpito e falou assim, eu queria convidar alguém que queira Jesus hoje. E eu estava tão sedento que eu falei assim, eu quero esse Jesus, quero que orem por mim, assim. E naquele dia, assim, algo poderoso aconteceu na minha vida mesmo, porque mudou a minha existência. Eu senti um alívio tremendo, eu senti a presença de Deus, eu me senti bem comigo mesmo, me senti livre. Mas diz que você saiu dali e foi para onde? Eu fui para boate. Foi para boate, que estava ótima. Conta da experiência da boate. Não, porque eu fui para boate, quando eu cheguei na boate, e lá tinha eu fiquei com uma menina lá, que era muito bonita ela. E até na minha inocência, no meu primeiro momento com Deus, eu falei assim, nossa, nunca mais vou deixar de ir nessa igreja. Me deu sorte no amor.
deu sorte no amor, numa menina de Santos. E eu falei, me deu sorte no amor essa igreja. Além de tirar a minha tristeza, me deu uma super alegria. Super alegria. Então você ia à boate, esportes também, né? Você lutou jiu-jitsu, vale tudo, ainda luta? Eu fiz Vale Tudo, né? Tem até uns Vale Tudos gravados aí. E também treinei jiu-jitsu muito tempo. Dei aula em Bilac. Mas hoje eu sou amador, mas eu treino. Eu tô treinando pelas manhãs. Você disse que tinha 10 crises de bronquite por ano. E aí algo aconteceu. Às vezes até mais, viu, Arthur? Minha mãe varava madrugadas comigo no hospital, fazendo inalação, tomando injeção de Prospan, absurdo, coisa assim muito feia. E quando eu fui para um acampamento de jovens, num momento lá muito feliz, assim, para mim, no meu relacionamento com Deus, eu comecei a ter uma crise muito feia, porque é um lugar muito ruim, chão batido, poeira, aquela coisa toda. É a combinação perfeita para um ataque de bronquite, né? Sei. Aí eu comecei a sentir falta de ar, e comecei... Aí tinha um amigo meu que hoje, por acaso, é minha ovelha da igreja, chama o Guilherme Lemos. Ele chegou para mim e falou assim, quero te dizer um negócio. Aqui é um acampamento de Deus, e eu vou fazer uma oração por você, você vai ser curado. Um cara muito ousado, assim, de fé. Sei. Ele colocou a mão no meu peito, orou por mim, aí ele tirou a mão, saiu a bronquite. Eu falei, não é possível. Cara, eu parei de ter essa bronquite. E tava todo mundo dormindo no chão. Eu comecei a pular e tirar o travesseiro dos amigos que eu já conhecia na igreja. Todo mundo começou a levantar. Aconteceu. Eu falei, eu fui curado, cara. Fui curado da bronquite. E foi uma coisa assim maravilhosa. Começou a levantar. E nunca mais teve problema? Não. Você não vê a possibilidade de ter sido uma autocura, de você ter se sugestionado e acreditado tanto naquilo que, independente de alguma intervenção divina, você tenha se curado? Não, porque eu não acreditava. Ele colocou a mão em mim, eu falei, esse cara, deixa ele orar, né? Não vou frustrar o coitado, não. O pastor, filosoficamente, muitos defendem que a religião serve para dar alento com essa possibilidade de vida depois da morte, né? Porque seria insuportável viver acreditando-se, para muitos, seria insuportável viver acreditando-se que tudo acaba aqui, que inclusive acho que para o senhor seria insuportável. Outros também defendem que ela funciona como freio. Qual é a origem da palavra religião? Religião significa religar, né? A religião como um caminho de religar o homem a Deus. Depende da perspectiva que você olha para a religião. Você pode olhar numa perspectiva marxista, por exemplo, vai dizer que a religião é o ópio do povo. Em contrapartida, eu acredito que a religião em Cristo, né, ela tem a possibilidade de religar o homem com Deus, religar o homem consigo próprio e religá-lo com outras pessoas, uma vida plena, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Assim. Muito interessante essa história da verticalidade e da horizontalidade também, né? Então, religar com Deus e religar consigo mesmo e depois com o próximo. Eu acho que essa é a ideia de Deus para o homem, né? Uma espiritualidade horizontal e uma espiritualidade na verticalidade. Por que os seus pais não gostavam que você fosse à igreja? Porque eles tinham uma perspectiva assim quase que hereditária de religião, assim. Então, como eles eram católicos, frequentavam a igreja católica, eles tinham uma dificuldade de me ver estando numa igreja protestante, e também porque achavam que eu ia ficar louco, né? Eles achavam que você ia ficar louco? Eu fiquei um pouco. Ficou um pouco. Continua? Continua. E também eu acho que eles queriam que você fosse diplomata, né? E isso inviabilizaria o projeto deles. Eu fazia o curso de comércio exterior e tinha um projeto de vida traçado, né? Eu queria fazer um NB em Brasília, queria ser diplomata. E de repente tudo isso foi meio que abortado. Aí eu deixei de ser diplomata para fazer teologia do Brasil para ser diplomata do reino. Do reino, que é teologia. De Deus, que fez teologia. Você fala em útero teológico. O que é isso? Eu acho que hoje a igreja ela perece muito, e muitas gafes teológicas aí são até midiáticas às vezes, porque não existe uma formação teológica, né, dos pastores, dos líderes. Isso gera muitas feridas de alma, gera comportamentos estranhos, doutrinas não bíblicas. E eu acho que um útero teológico é uma formação teológica que possa te impulsionar para um ministério coerente com a palavra de Deus, com a Bíblia. Qual é o objetivo principal de um bom útero teológico evangélico? Eu acho que dá parâmetros de equilíbrio na prática pastoral.
É sair da abstração para ir para a prática? Também. Quando eu acho que a igreja ela precisa sair daquela espiritualidade abstrata, eu tenho, eu consigo, Deus é maravilhoso, eu sinto, pressinto aquilo que Deus está fazendo na minha vida, mas toda essa espiritualidade que nós estamos falando da verticalidade, horizontalidade, ele se expressa. Então, mas vamos dar um exemplo. É sair daí para fazer alguma coisa prática. Por exemplo, ao chegar em casa e o cara quando há um mendigo na frente do seu portão, tomar uma atitude. Exatamente. Porque às vezes alguns líderes, algumas pessoas que se dizem cristãs, elas têm uma espiritualidade muito bonita dentro da igreja. Tem até uma piada cristã que diz que a mulher um dia chegou na igreja e falou assim: pastor, eu vim trazer a minha casa para dentro da igreja. Como assim? Eu trouxe os móveis, minha mudança, porque meu marido é um anjo dentro da igreja. Essa é muito boa. Mas dentro de casa ele é um capeta. Então, quem sabe se eu morar na igreja, ele se torna um bom marido. As melhores. Ela tem que... Acho que o contrário pode ser. Não vamos colocar toda a culpa no homem. Talvez o contrário seja verdadeiro. Tem umas mulheres que... E qual é o diferencial? Há muitas igrejas evangélicas. Sim. Qual é o diferencial da El Shaddai? Vocês trabalham bastante com jovem e muitas vezes até nem gostam muito que liga El Shaddai ao jovem, porque não é só jovem, né? Não é só jovem. Eu acho que dizem que o pastor principal da igreja lá é jovem. Não sei se é verdade. Eu acho que talvez seja por afinidade. Muitos jovens chegaram. E também por causa do meu trabalho na faculdade, né? Quando eu trabalhava na faculdade, na coordenação, na Toledo. Isso daí fazia com que eu me tivesse um pouquinho mais de contato com jovens e trouxesse mais jovens. E minha vida sempre foi uma vida muito ligada à juventude, mas a igreja ela tem uma função de restauração familiar e não só de jovens. Mas qual é o diferencial da El Shaddai? O diferencial da El Shaddai, eu acho que é uma igreja de discipulado. Eu acho que é uma igreja que ensina as pessoas a terem... Toda pessoa da El Shaddai hoje ela tem um mentor e ela é treinada para ser uma mentora, um mentor, alguém que possa abençoar a vida de outras pessoas, não deixar simplesmente com plateia. Porque meu grande desafio como pastor é transicionar pessoas de ouvintes e de pessoas que só querem receber de Deus para elas aprenderem a dar, a ministrar, a serem pessoas que abençoam a vida de outras pessoas. Você fala em igreja fast food, igreja drive-thru. O que é isso? Drive-thru. É porque tem gente que as pessoas têm um comportamento todo estranho a semana inteira. Aí chega um dia num culto, que é um culto de libertação, um culto da bênção, um culto não sei do que lá que elas gostam de ouvir, passam pelo drive, recebe a bênção e sai do drive xingando a esposa. E essa é uma coisa que me incomoda muito na igreja, porque eu acho que a igreja hoje, ela infelizmente, algumas vezes ela adaptou, recebeu isso, interiorizou um conceito mercadológico, onde ela vê pessoas como clientes, como potenciais financiadores da obra, assim, e elas não têm uma linguagem, uma mensagem teológica que mude a vida das pessoas, mas que atraia somente as pessoas. E ela não muda. Falando nisso, como é que a El Shaddai se sustenta? Dízimos e ofertas, dízimos. Dízimo significa, em princípio, 10%. Por isso não é dízimo, né? Você acredita que todo mundo dê 10% do que ganha? Não, eu não acredito que dê. Não, né? Não, mas Mas o que der é bem-vindo. Mas é uma coisa que não existe nenhum tipo de imposição. Assim, tipo, é uma coisa voluntária e de revelação pessoal. Eu creio, por isso faço, não porque alguém... Alguma diferença fundamental entre a Igreja Batista, a Ágape, a Universal, a El Shaddai? Existem algumas diferenças, né? No esqueleto teológico delas, né, Arthur? Porque algumas igrejas elas têm uma linhagem mais pós-moderna, nessa perspectiva de ser não ter muito vínculo com o membro, né? Então pessoas elas vão lá, passam pela igreja, vão embora, ninguém tem nenhum tipo de conhecimento, quem é, como é que tá a casa, né? Só vai lá, expulsa um demônio e essas coisas assim, e vai embora, tira a libertação, quebra a maldição hereditária, vai embora, não tem um acompanhamento, não existe uma ministração, não existe um acompanhamento pessoal para transformar melhores pais. Para encerrar o bloco, será que há mais diferença entre uma igreja evangélica e outra que entre uma igreja católica e outra? Sim. Questão de opinião, volta já.